Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no quinto dia da oitava do Natal. São 8 dias de oração e de celebração litúrgica celebrados com a mesma intensidade da solenidade do Natal do Senhor. A apresentação de Jesus ao templo é a oferta pública de Jesus a Deus. Ele não pode ser resgatado como todo primogênito, porque pertence a Deus de modo definitivo. Simeão o reconhece e canta a salvação que chegou. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação, neste dia 29 de dezembro, é de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 22 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao templo, ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Daqui a alguns dias, exatamente no dia 2 de fevereiro, nós vamos meditar este mesmo texto do Evangelho, recordando este mistério do terço, mistério gozoso, que Jesus é apresentado ao templo. Justamente no dia 2 de fevereiro, nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. Para hoje, vale ressaltar, a partir do mistério da encarnação, do Natal do Senhor, esse mistério, Nosso Senhor assumindo a história humana e sendo
confirmado como luz das nações. Antes da proclamação do Evangelho, eu fiz uma reflexão, uma primeira reflexão, coloca assim: Jesus não podia ser resgatado como todo primogênito. Então, a verdade é a lei. A lei dizia que todo primogênito do sexo masculino tinha que ser apresentado a Deus, oferecido a Deus. Mas, ao mesmo tempo, os pais o resgatavam com sacrifício. Primeira coisa, Jesus não precisava ser apresentado no templo. Por quê? Porque ele era o próprio Deus, feito carne no meio de nós. Então ele já era Deus, não precisava ser dado, oferecido a Deus, né? Porque também para ele não havia por que pagar resgate. Não havia por que pagar resgate. Mas o que acontece? O fato de levar a Jesus para ser apresentado mostra a obediência de Maria e José à lei e o próprio Senhor sendo solidário com a humanidade e mostrando o sentido daquilo que se fazia. Depois, a apresentação de Jesus no templo é uma revelação messiânica, porque Simeão vai dizer com todas as palavras que reconhece que Jesus é o Salvador. Seus olhos viram a promessa de Deus acontecer, a salvação esperada. Terceira coisa, Jesus na verdade é o Goel. Essa expressão, talvez muitos nunca nem ouviram falar sobre ela, né? Como eu estava dizendo há pouco, quando se levava o menino para ser consagrado a Deus, então isso significava que o menino era dado para Deus, era consagrado a Deus. Só que os pais tinham que voltar com a criança para casa. Então eles pagavam um resgate, ofereciam um cordeiro ou um par de pombas ou rolas, porque quando eram pobres não podiam oferecer o cordeiro, então ofereciam a oferta dos pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos, e assim resgatava de volta a criança. Ela tinha sido oferecida, mas acontecia o resgate. O povo de Israel guardou no coração essa expressão, essa realidade, para também criar uma expectativa do Messias. O Messias seria o Goel, aquele que ia pagar o resgate do pecado da humanidade, não é? E é isso justamente que Jesus realizou na cruz. Ele, com seu sangue derramado, pagou o preço do nosso pecado. Alguns elementos proféticos aparecem aqui no texto de hoje. O primeiro deles é: Jesus foi apresentado como pobre. Ali, Maria e José levaram 2 pombinhos ou um par de rolas, a oferta dos pobres. Jesus se fez pobre, sendo Deus, se fez pobre para nos enriquecer. Segunda coisa, a oferta mostra a sua consagração a Deus e, ao mesmo tempo, a sua missão. A missão de, em nome de Deus, salvar a humanidade. E Simeão define também que a missão de Jesus é luz. Luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. Contudo, não deixa de afirmar: Jesus é luz, mas é também um sinal de contradição. Alguns vão ser transformados pela sua palavra, pelos seus atos, pela sua presença. Outros vão rejeitá-lo. O cântico de Simeão é também o cumprimento da salvação, preparada por Deus desde a eternidade. Com o canto, ele então proclama que agora a salvação se efetiva, cumpre de fato a promessa de Deus. Já falamos também sobre a oferta de Maria e de José, que foi uma oferta de pobres.
uma oferta simples, pequena. Por isso, a igreja não tem vergonha e medo de dizer com clareza: José e Maria eram pobres e ofereceram, assim, esta pequena oferta. Também aqui aponta para a participação de Maria na missão redentora de Jesus. Quando Simeão faz uma profecia, uma espada te traspassará a alma. Maria vai participar efetivamente da paixão de Jesus. Aos pés da cruz, ela não vai ser apenas uma espectadora. Rezemos. Senhor Jesus, que assumistes a nossa humanidade, que viestes para nos resgatar do pecado, da maldade e da morte eterna. Nós te louvamos e bendizemos, e ao mesmo tempo te pedimos: revela a tua luz, a tua graça e a tua bênção sobre nós, para que possamos participar da tua vida, viver neste mundo como testemunhas do teu Evangelho e um dia chegar à glória dos céus. Ó Maria Santíssima, como fostes levar teu Filho Jesus ao templo para consagrá-lo a Deus, nós te pedimos, apresenta sempre diante de Deus a nossa vida, o que somos, o que temos, as nossas necessidades. Peça ao Senhor que venha em nosso socorro, que nos dê a libertação e a salvação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.